Glória a Deus. A paz do Senhor, os irmãos, amém? Está pronto para ouvir a voz de Deus? Já não vai ser mais o Alessandro que vai falar, vai ser só o canal. Vai ser voz de Deus aqui. Então se prepara, porque Deus está falando para você aqui agora. Glória a Deus. Nós vamos ouvir aquilo que Deus quer. Glória a Deus. Nosso Deus tem liberdade nessa igreja. Ele que é dono. E eu creio também que o nosso irmão Alessandro vai dar toda a liberdade para Deus usar. Dele mesmo ele não sabe nada, ele não consegue falar nada sem ser Deus. Então o céu vai se abrir aqui hoje. Se prepare já, amém? Vamos orar? Amado soberano Deus, todos nós estamos aqui na tua presença. Nós estamos prontos para ouvir a tua voz. Fala através do teu servo, Deus, porque o nosso coração está aberto para ti. Em nome de Jesus, amém. Pode subir os irmãos, amém? Amém. Amém? Amém. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aproveitar o ensejo, agradecer a Deus a oportunidade, agradecer ao pastor João Batista pela oportunidade, pela confiança, agradecer ao nosso irmão Gabriel e também toda a mocidade, essa mocidade tão abençoada e abençoadora. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Estou feliz aqui, como eu disse pela manhã, de estar revendo os irmãos e algumas pessoas aqui bastante especiais para nós, né? E eu louvo a Deus poder estar aqui junto com a minha família, junto com a minha esposa, meus filhos. Estou vendo ali o Romário. Eu vou falar, é a pronúncia, né? Talvez não seja esse o nome dele. Tisso. Irmãos, Deus está fazendo uma grande obra na vida desse menino. A gente conheceu ele antes de Cristo, antes da graça, antes da salvação, e ver ele hoje na presença de Deus. Eu só tenho que glorificar a Deus por essa grande vitória, amém? Agradecer a Deus também pela minha família. Minha mãe está aí, o Gabriel está certo, o Gabriel está correto, a minha mãe é de fato uma gatinha, é gata mesmo, minha mãe é linda. Agora, aí a gente nasce bonito, porque a gente fica com inveja, mas deixa pra lá, né? Mas é por causa da mãe, a culpa é dela, né? Então, que Deus abençoe minha mãe, né? As minhas irmãs estão ali. Abençoe a Isabela, também é bonita demais na conta. Não sei aonde essa menina puxou tanta beleza. Bem, ver o Dami lá, a Karina, né, o Cauã, tá todo mundo aí. Que Deus abençoe. Também feliz de ter aqui conosco a minha cunhada Lucinete, né? Eu tenho pedido a Deus em prol da minha família, e é claro que a família da minha sogra é também minha família, né? A família da minha esposa. E graças a Deus, Lucinete tem muita sede de Deus, tem muito desejo de Deus. E ela esteve lá em Goianá, mas naquele dia ela não pôde estar, mas eu fiz aquele convite quase que forçando, quase que colocando um revólver assim na nuca dela. Não é que ela aceitou, né? Então, graças a Deus, a Lucinete está aqui conosco. Também a minha prima Cláudia, que hoje também é uma serva de Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Então vamos para a palavra, né? E quero agradecer a Deus por aquilo que Deus fez essa manhã. Não foi eu quem fiz, foi Deus quem fez. A palavra que eu preguei nessa manhã não foi a minha palavra, foi a palavra de Deus. Amém? Não será diferente essa noite. Abra a sua Bíblia. O Evangelho que escreveu João, capítulo 3. Glória a Deus. Muito feliz de poder retornar, né? Eu que congreguei nessa igreja há bastante tempo. Glória a Deus. Deus continue abençoando os irmãos. Capítulo 3 do Evangelho que escreveu João, eu gostaria da sua atenção e que, se você pudesse, só conversaria com Jesus. Se não for com Jesus, faz esse favor para mim, não conversa não. Amém? Conversa só o necessário, se for necessário.
capítulo 3, versículo 13 até o versículo 21. É o que eu vou pregar nessa noite em nome de Jesus. E a minha ênfase, é claro, ficará no versículo 16, mas eu quero ler a partir do versículo 13. Todos acharam? Amém? A Bíblia diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Gostaria que você repetisse comigo o versículo 16. Todos numa só voz, em nome de Jesus. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, mais alto e mais bonito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Irmãos, esse versículo é o versículo, talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Há quem diga que, e eu acredito piamente nisso, que o versículo 16 do capítulo 3 é de fato o versículo central da Bíblia. O versículo 16, em especial o versículo 16, no texto do capítulo 3, ele se caracteriza realmente como o versículo chave, o versículo central e contextual de toda a Bíblia Sagrada. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós entendemos um pouco a respeito de Deus, e eu disse quando nós entendemos só um pouco de Deus, porque Deus realmente é um ser que não é possível ser assimilado. Mas quando nós passamos a conhecer um pouquinho a respeito de Deus, e quando nós lemos e folheamos as páginas da Bíblia Sagrada, nós começamos a perceber que realmente Deus é amor. Nós percebemos que ao longo da história, desde o princípio até os dias atuais em que nós estamos vivendo, tudo que está inserido na Bíblia, tudo que veio de nós, de Deus para nós, todas as manifestações de Deus para com a humanidade, nós entendemos que realmente isso foi resultado de amor. Martinho Lutero chegou a dizer que o versículo 16 desse capítulo 3 de João é considerado como o Evangelho em miniatura, onde para Martinho Lutero esse resumo de todo o Evangelho de Cristo se resume exatamente aqui no versículo 16, e é uma realidade. Nós somos alcançados, nós somos o alvo, nós somos amados por Deus, nós fomos alcançados por Deus, e o desejo de Deus de alcançar as vidas, alcançar as pessoas que estão perdidas sem Deus, é claro e obviamente que Deus faz isso motivado pelo seu amor. Uma outra coisa importante que eu vejo nesse texto é que ao longo das Escrituras Sagradas, Deus não é apenas um Deus amoroso. Deus é de fato um Deus amoroso, mas isso seria muito pouco em relação ao amor que Deus sente por nós. A Bíblia diz
que Deus é amor. Que Deus não é apenas um Deus amoroso. Deus é amor na sua essência. Quando nós observamos o versículo 16, eu vou falar uma palavra difícil que a Fernandinha vai até rir. Nós exaurimos, meu Deus, que coisa forte, hein? Nós exaurimos algumas lições, ou nós tiramos, nós extraímos, agora ficou mais fácil, né? Nós extraímos desse texto algo extraordinário para a nossa vida, para nos dar uma luz, para entender um pouquinho, e é claro que a gente não entende só mesmo pela fé, entender um pouquinho do amor de Deus para conosco. Todos nós que estamos aqui somos amados por Deus. Todos nós que estamos aqui, Deus tem um carinho, Deus tem um amor especial por cada um de nós. Independente se nós somos crentes ou não, independente se nós somos cristãos ou não, Deus nos ama. Se hoje eu sou servo de Deus, Deus me ama. Mas as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Deus, Deus também nos ama. A Bíblia diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Essa disponibilidade de amar, ela partiu primeiramente de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Deus nos amou, mesmo nós sendo ainda pecadores. Pecadores aqui está dizendo, ainda escravos do pecado, ainda mergulhados no pecado, como foi falado aqui pela manhã, ainda tendo como Senhor, como dono da nossa vida, a natureza pecaminosa. Mas aprove Deus pela sua graça enviar Jesus Cristo para morrer por nós como resultado de amor. Jesus veio, o Evangelho foi pregado, eu e você abrimos o nosso coração para a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Jesus entrou na nossa vida, essa natureza pecaminosa, ou esse dono, entre aspas, da nossa vida e da nossa alma, que era o pecado, foi expulso, foi morto. Jesus agora habita dentro de mim, dentro de você, e hoje nós podemos dizer, eu sou uma pessoa amada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, eu aprendo aqui, irmãos, nesse versículo, ou nesse texto, de que o amor de Deus, ele perdura, ele permanece inalterável. O amor de Deus, ao longo das eras, permanece inalterável em relação aos homens. Quando Deus fez Adão movido por amor. Quando Adão peca, Adão sofre as consequências do seu pecado. Mas a Bíblia diz que, apesar de Deus efetuar o juízo sobre a vida de Adão, de Eva, e por causa da desobediência dele, o pecado entrou na humanidade e devastou a humanidade, mesmo assim, Deus olhava para o homem caído e Deus o amava. Deus olhava para o homem perdido, o homem mergulhado, escravizado pelo pecado. A Bíblia diz que Deus, apesar de não compartilhar com aquela prática mundana e pecaminosa, a Bíblia diz que Deus o amava. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele foi imolado na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Então, eu percebo nesse versículo, e isso nos enche de orgulho essa noite, é saber que o amor de Deus por nós não diminui. Aleluia. É saber que, apesar das nossas dificuldades, Deus nos ama. Apesar das nossas limitações, apesar de que nós cotidianamente nós travamos uma guerra com a nossa carne, com os desejos que nós temos muitas das vezes, porque nós somos seres humanos, a batalha épica entre a carne e o espírito contra a carne contra o espírito, apesar de muitas das vezes nós às vezes cedermos a algumas tentações ou atendermos alguns apelos da nossa carne, eu vejo aqui que o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida permanece inalterável. Essa é a primeira coisa que eu aprendo. Porque Deus amou o mundo. Mundo aqui fala de pessoas. Por que eu preciso ser o crente mais feliz do planeta? Porque eu tenho um Deus que me ama. Aleluia. Por que eu tenho que ser o crente mais alegre da igreja? Porque eu sirvo um Deus que me ama. Se você
o Deus do budismo, ele é um Deus morto. Não pode expressar, não pode esboçar nenhum tipo de sentimento em relação às pessoas que seguem a sua filosofia. As pessoas que são espíritas, que o pai do espiritismo é, né, sem dúvida, Allan Kardec. Esse homem um dia morreu, e as pessoas que são simpatizantes dessa doutrina, e nós respeitamos, que cada um acredita no que quer, mas eles não podem sentir na vida, na alma, o amor deste homem em relação a eles, porque ele é um Deus morto. Agora, quando eu e você, que servimos a Jesus, que andamos com Jesus e Ele conosco, nos momentos de aflição, ou nos momentos de bênção, de gozo, de alegria, de contentamento, quando nós estamos ligados e conectados com o Espírito de Deus, nós sentimos a todo momento o abraço, o aconchego, o amor desse Deus que nos invade, que nos abraça, nos faz pessoas assim, as pessoas mais felizes do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, tal inexplicável, não tem como medir, não tem tamanho, não tem profundidade, não tem largura, não tem altura. Amor de mãe é um amor infalível, né? Quem é mãe aí sabe disso. Se alguém chegar com um revólver para dar um tiro no seu filho, se você estiver lá, é claro que você pula na frente e morre pelo seu filho. Amor de mãe é algo extraordinário, Julinho. A Célia sabe disso, né, Célia? Extraordinariamente grande, incomensurável, gigante. Mas Deus, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, ele diz: pode uma mãe esquecer-se do seu filho, que se não compadeça dele, do fruto do seu... Aqui está falando da criancinha, a de colo, aquela que amamenta, aquela recém-nascida, pode? E eu pergunto, e essa pergunta que Deus fez para Israel, Deus está fazendo para as mamães aqui hoje: pode uma mãe esquecer do seu filho? Sim ou não? Sim ou não? Não pode. Deus diz assim: mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei. Oh, aleluia! Oh, glória! Primeiro, Deus nos amou. Essa iniciativa foi de Deus. Segundo, que o fato de Deus ter amado o mundo inteiro fala da abrangência do amor. Está falando que Deus me ama aqui em Ubá, Deus ama também os sul-coreanos, Deus ama os africanos, Deus ama as pessoas em Goianá, Deus ama as pessoas ali no Visconde do Rio Branco, Deus ama as pessoas de maneira igual. Deus quer salvar a todos, Ele quer manifestar o seu amor, porque Deus amou o mundo. Isso fala dos quadrantes da terra. Isso é muito importante. Agora escute. Falar do amor de Deus, irmãos, é uma bênção. Agora veja bem, acompanhe comigo aí no versículo 16. O amor de Deus, ele permanece inalterável. E outra, o amor de Deus também, ele é sacrificial. Escute. O amor de Deus, ele é sacrificial. Porque só pode doar quem ama. Se você estudar um pouquinho sobre a graça, o que é a graça? É fácil de resumir. A graça é o amor de Deus. Porque só um Deus amoroso pode beneficiar, pode abençoar uma pessoa que não merece. O que é graça? Favor imerecido. É quando você presenteia, quando você faz um favor para alguém que não merece. Aí você olha o versículo 16 e você vai ver que resumindo a questão da graça de Deus, aquela coisa toda, você vai chegar a uma conclusão que graça de Deus é amor. Porque o homem peca, o homem desobedece, o homem é rebelde, o homem ele se revolta contra Deus, e Deus está lá em cima dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Deus é assim. O amor de Deus é sacrificial. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que
deu. Ele doou. Agora escute, Deus doou o seu melhor. Poderia ter vindo um anjo, não veio. Poderia ter vindo um querubim, também não veio. Ele enviou o seu filho. Agora escute, o amor de Deus que levou a Cristo à morte de cruz é também um grito nos chamando à conversão. Porque sobre o homem sem Deus, aqui está dizendo sobre a pessoa que ainda não é cristã, não é crente, sobre o homem sem Deus repousa uma sentença meu Deus do céu, uma sentença condenativa, ou uma sentença de condenação, a um veredito. Olha o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é uma ordem que Deus deu para a igreja para que esse amor fosse divulgado. O Evangelho traz consigo a história desse amor, porque é a história da cruz, é a história da redenção da humanidade, é a história de um Deus, é a história de um Deus amoroso que viu o homem caído, que viu o homem pecado e decidiu, ele desejou reverter o quadro, reconciliar o homem. Só seria possível com a morte de um cordeiro santo, puro, imaculado e perfeito. Como é que Jesus fez? Obrigado, varão. Deus fez isso através de Jesus. Agora escute. O pecado, ele traz consigo a sina da condenação. A proposta do pecado é exatamente conduzir as pessoas ao inferno. O pecado, ele condena, o pecado, ele empurra, o pecado, ele induz as pessoas ao inferno. O amor de Jesus, ou o amor de Deus manifestado em Cristo, que veio à terra para morrer por nós, não apenas para que Jesus tivesse o rótulo de um Deus bonzinho, de um Deus amoroso, não. Uma das metas ou dos propósitos de Deus na morte de Jesus é trazer uma proposta de vida. Porque ninguém pode, já disse isso aqui, ninguém pode garantir a sua vida daqui 5 minutos. Ninguém pode garantir que chega hoje em casa e janta. Ah, mas eu sou novo, eu sou jovem. Nós não podemos garantir isso. Agora tem uma coisa, Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, mas que bom que ao terceiro dia ressuscitou para nos trazer a vida eterna. O pecado em que o mundo está inserido está conduzindo, empurrando as pessoas ao inferno. O amor de Deus se manifestou para arrancar as pessoas das garras de Satanás e colocá-las nos braços da graça. O amor de Deus é como se Deus fosse para a porta do inferno e impedisse que as pessoas entrassem. Eu vou usar essa palavra, talvez você estranhe, mas não estranhe não. Esse é o desespero de Deus, de que o homem a quem ele criara, Deus criou o homem, quem estava aqui de manhã sabe disso. Primeiro, Deus criou o homem para o seu louvor. Segundo, Deus criou o homem para o seu trabalho. O homem a quem Deus criou com as suas próprias mãos, a quem Deus deu a forma, e quando o boneco estava lá estirado, a Bíblia diz que ele soprou nas narinas daquele boneco o fôlego de fechou. Dentro do homem existe uma partícula de Deus. Resultado de amor. Aquele a quem Deus amava pecou e o pecado fez uma barreira entre o homem e Deus. Jesus veio para inaugurar o vivo, o santo caminho para que essa barreira saia, para que essa barreira caia e o homem voltasse a ter contato, amizade, tivesse comunhão, fosse reconciliado com Deus. Foi para isso que o amor de Deus se manifestou
manifestou. Agora escute. O convite nesse versículo é algo extraordinário, porque o amor de Deus aqui grita essa noite. E está gritando para pessoas aqui que não são crentes, que a nossa vida longe de Deus está em perigo. Longe de Deus nós estamos à deriva. Longe de Deus nós estamos vulneráveis. Com o amor de Deus em nós estamos protegidos. Com o amor de Deus em nós, o diabo não pode tocar mais em nós. Com o amor de Deus em nós temos a graça de Deus, e o pecado não reina, não domina mais sobre a nossa vida. Agora escute. Ouça o grito de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso aconteceu para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer aqui não fala de morte física apenas. A ênfase aqui está falando de morte eterna. A ênfase aqui, e que se você olhar no versículo 18, se a sua Bíblia estiver aberta, Jesus está dizendo assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. Meu Deus do céu. Está escrito na sua Bíblia assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, ele já está sob condenação. Se morrer, é inferno. É porque a Bíblia está dizendo. Por isso que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás que o diabo faz por intermédio do pecado. O amor de Deus veio com um braço de Deus, Shédia, para arrancar, para tirar o homem do lamaçal. Esse é o intuito do amor de Deus. Esse é uma das manifestações ou dos propósitos de Deus, entregando o seu Filho para morrer por nós. Há um grito de Deus dizendo: creia no meu amor, creia na minha palavra, creia no meu evangelho, creia na Bíblia Sagrada, creia nas Sagradas Escrituras, porque se você crer, se você abrir o seu coração, se você deixar o evangelho entrar, eu vou entrar na sua vida, vou expulsar toda sorte de demônios, toda sorte de pecado, vou libertar você e vou deixar o meu amor ser derramado na sua vida, na pessoa do Espírito Santo. O amor de Deus. Aqui Jesus está chamando as pessoas que não conhecem a Deus para acreditar, para crer. Quem crê? Porque crer aqui, o contrário de crer aqui não é dúvida. O contrário de crer aqui, segundo a Bíblia, é desobediência. O contrário de crer, ou a antítese, meu Deus do céu, que coisa chique. Vou falar o contrário, né? O oposto de crer aqui não é duvidar. O oposto aqui é desobediência. Porque o amor de Deus é pregado, o amor de Deus é ensinado, o amor de Deus é falado, o amor de Deus é divulgado. Deus está buscando para que o nosso quadro espiritual seja revertido, que Deus nos tire de sob a condenação e nos coloca numa condição de salvo na presença de Deus. Deus está querendo que eu e você creiamos no seu amor. E aonde está o amor de Deus? Está na palavra de Deus, que nos anuncia, que nos ensina que Deus é amor. Deus é amor. Deus te ama. Deus te ama. Primeiro é um convite a crer em Cristo e em seu sacrifício vicário. Por que sacrifício vicário? Porque foi um sacrifício onde Jesus nos substituiu na cruz. Porque a morte estava reservada a nós, porque o salário do pecado é a morte. Jesus assume o nosso lugar na cruz, e Ele sofre por nós, e Ele é crucificado por nós, e Ele é morto por nós.
Esse é o apelo de Deus. Primeiro, um convite a crer. E o segundo, escute, um convite à vida eterna. Céu existe, vida eterna existe, inferno existe. Eu não vou dizer nem que inferno é caminho. Existe um caminho, o caminho chama Jesus. Mas a segunda opção é condenação. Não existe meio termo, não existe purgatório, não existe, existe dois lugares que aguardam o homem. Um lugar que aguarda o homem sem Deus é o inferno. O outro lugar que aguarda o homem que deixou o amor de Deus entrar na sua vida é o céu, quando essa pessoa permite Deus entrar. Quando o amor de Deus se manifesta nele, para ele, através dele, e ele efetua a limpeza, a transformação, as cadeias se quebram e você fica em liberdade para servir a Deus de verdade. Amém? Já estou terminando. Quais são os resultados desse amor em nós? São vários, né? Se a Fernandinha fosse pregar, já falaria uns 1000. Eu vou falar só de 3, né? Por causa do recurso do QI dela, né? Como o meu é mais baixo. Diz assim: quais são os resultados desse amor em nós? Como as pessoas vão acreditar de fato que nós fomos alcançados pelo amor de Deus? Muito simples, através dos resultados que são operados em nós. Primeiro, este amor nos valoriza como pessoas. Aleluia. O que valoriza o homem? O amor de Deus. Aleluia. O que torna o homem especial? Deus. O que o diabo faz? Humilha, pisoteia, despreza, deprecia, joga na lama, pisa em cima, desvaloriza, humilha o homem através da droga, através do pecado, através dos vícios, através da imundícia que é o mundo. Essa é a intenção de Satanás, humilhar. Aí o amor de Deus vem, quem sabe o que ele faz por nós? Ele nos valoriza. As pessoas olham para nós e falam assim: como eu queria ser como você. Ah, como eu queria que a minha filha fosse igual a você. Você é diferente. Ai, que calava, chega. Como eu queria que o meu filho fosse igual a você. Você é diferente. Não sei, você é especial. Sei lá, você tem uma maneira diferente de falar, de agir. O que é isso? O amor de Deus em nós. O amor de Deus nos valoriza. Segundo, este amor nos dá. Isso aqui é profundo, escute. O amor de Deus, um dos resultados do amor de Deus em nós, é que ele nos dá o poder de nós sermos feitos filhos de Deus. Escute. Quando Deus nos olha aqui, Deus não vê pastor, Deus não vê presbítero, Deus não vê evangelista, Deus não vê diácono, Deus não vê diaconisa, Deus não vê irmã, líder de algum departamento, irmão líder de um departamento, não. Quando, isso é para nós aqui. Isso é terreno, é aqui para a organização do trabalho. Isso Deus respeita, é válido, mas quando Deus nos olha lá de cima, Deus nos vê como filhos. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 1, diz: veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O que o amor de Deus faz conosco? Primeiro, nos valoriza como pessoas. Porque a intenção do diabo é nos humilhar. O Espírito Santo vem, coloca o diabo para correr, e ele passa a habitar em nós, porque nós somos casa de Deus. Ele passa a habitar dentro de nós, e nós somos, pelo Espírito Santo, valorizados. Segundo, ele nos transforma. O amor de Deus nos transforma em filhos por adoção. Nós passamos não apenas a ter um conceito assim bastante longe a respeito de Deus, não. Nós passamos a entender de fato que Deus é o nosso Pai, que nós somos filhos dele. Outra coisa importante:
Este amor nos torna a morada, meu Deus do céu, a morada do Espírito. Quem não nasceu assim num lar cristão, que igual a mim veio do mundão aí, faz assim com a mão, que não era crente, não nasceu num lar cristão, amém? Eu também fui assim. Escute, na nossa vida, ou nós éramos possessos, ou nós éramos oprimidos. O fato é que Satanás tinha o domínio da nossa vida. Quando eu vi para ele, oraram por mim, eu não caí, então você não estava possesso, mas era dirigido por Satanás. Quando o amor de Deus se manifesta a nós, pela palavra, pelo Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia, e a boa notícia é que Jesus morreu na cruz por nós, para revelar seu amor. Quando o Evangelho foi pregado, manifestado, ou foi compartilhado conosco, e nós permitimos que esse Evangelho entrasse, nós levantamos a nossa mão, ou abrimos o nosso coração, seja o que for, o Evangelho entrou na nossa vida. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Satanás tem que bater em retirada, porque quando o amor de Deus se manifesta na nossa vida, a nossa vida agora passa a ter um dono, e o dono chama Jesus. Pode ter 10, 20 mil, pode ter uma legião de demônios, todos eles têm que bater em retirada, porque agora, outrora nós éramos morada de demônios, mas agora em Cristo, com o amor de Deus em nós, nós somos agora, agora nós somos morada de Deus. A Bíblia diz que nós somos morada de Deus, edifício de Deus. Hoje dentro de mim habita Deus, dentro de você habita Deus. Isso só foi possível através do amor de Deus. Amém? Por último, para terminar, esse amor nos fará morar com Cristo para sempre. Há um lugar que nos aguarda. Existe um lugar nos esperando. Tem um lugar preparado para nós. Nós vamos para este lugar. Jesus disse: não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for lhe preparar para vocês um lugar, eu vou voltar novamente, vou levar vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam do meu lado. Tem um lugar esperando a mim e a você. Como isso é possível? Através do amor de Deus. Não tem outra receita. Não adianta só você frequentar a igreja. Não adianta só você ouvir hino todo dia. Não adianta você ligar lá no canal e assistir o Valdomiro o dia inteiro. Você tem que receber a Cristo. Você tem que aceitar a Cristo. Você tem que deixar Jesus entrar na sua vida, para que você tenha direito à vida eterna. Nada contra o Valdomiro, pelo contrário. Não adianta. O caminho que nos leva ao céu é Jesus. Só entrando nele e caminhando nele que nós chegaremos ao céu. Isso é o amor de Deus. Deus está querendo iluminar a vida das pessoas que estão em trevas. Isso só será possível através do amor de Deus. Amém? Amém.